Capital Social. Capital Saúde. Apoio Cultural Dr. Fábio Alcântara, especialista em implantodontia. No Capital Saúde dessa semana, temos o prazer de receber em nossos estúdios o Dr. Américo Pisani Filho, que é formado na Universidade de Caxias do Sul, pós-graduado em Cirurgia Vascular pela Escola Paulista de Medicina e pós-graduado em Medicina Estética pela Associação Internacional de Medicina Estética e pelo Colégio Brasileiro de Medicina e Cirurgia Estética. Boa noite, seja bem-vindo, Dr. Pisani. Boa noite, Oswaldo. Estamos aí para conversar um pouquinho sobre... Exatamente. Então vamos falar, doutor, sobre varizes. Esse assunto tão importante hoje, na atualidade. O que são varizes? Bem, Oswaldo, varizes basicamente são veias dilatadas, tortuosas, que perdem a sua função, né? E essa dilatação é de forma permanente. São vasos superficiais que eles estão localizados entre a pele e a gordura na parte superficial e por alguns motivos, por alguns fatores, vão sofrer uma alteração e dilatar de forma permanente. E como é feito o diagnóstico? O diagnóstico de varizes é um diagnóstico basicamente fácil. Tá? É olhar uma perna e vai se notar, vai estar demonstrado ali a presença daquela veia dilatada. E muitas vezes essas varizes não têm assim uma conotação tão simples e a gente lança a mão de alguns exames. O principal exame hoje é a ecografia, o ecodoppler venoso. Obviamente o médico tem que examinar o seu paciente com as mãos. Então existem algumas provas, alguns exames que a gente faz, exames clínicos que a gente faz, para detectar algumas alterações que são importantes na realização do tratamento. E quais fatores contribuem para a ocorrência de varizes? Quem está propenso a ter varizes? Se acredita hoje, ou se acredita não, está um estudo mundial feito que cerca de 18% da população mundial é portadora de doença varicosa. E no Brasil, as estatísticas no Brasil às vezes são um pouquinho... deixam a desejar um pouquinho às vezes, né? Mas se acredita que em torno de 20 milhões de brasileiros sejam portadores de doença varicosa. Dentro destas pessoas que têm varizes, as que mais têm varizes são as mulheres. Ocorrência feminina. Por causa de alterações hormonais. Esse é um dos fatores principais. O segundo fator na gênese, no aparecimento de varizes, é o fator genético, o fator hereditário. Tá? Esses são os dois fatores principais. Soma-se isso à falta de exercício, então a obesidade, tabagismo, a idade, quanto mais idade se tem, alguns fatores vão mudando, favorecendo o aparecimento de varizes, mas basicamente os mais importantes são esses. Não. E quais os tipos de varizes, Dr. Pisani? Existe assim, Oswaldo, uma série de classificações, mas de forma mais didática, mais simples, nós teríamos as varizes tronculares, as grandes varizes, que a gente tenta classificar, que são varizes acima de 8 milímetros, tá? Aquelas varizes grossas que se olha na perna e diz, puxa, que varize grande. As microvarizes, que na grande maioria das vezes é confundida com aquelas veiazinhas fininhas que são as telangiectasias. Então a microvarize é uma varize de 2 a 6 milímetros. E a telangiectasia é aquelas veiazinhas, vasinhos fininhos, azulados que as mulheres se queixam tanto. Certo. Tá? Então basicamente uma classificação simples é essa. As varizes tronculares, as varizes... as microvarizes e as telangiectasias. E quais os sintomas de quem tem varizes? Olha, o sintoma de varizes é um sintoma assim bastante variado. Existem muitas pessoas portadoras de grandes varizes que até não têm sintomatologia nenhuma. E essas pessoas são as que mais correm risco de ter as suas complicações, que mais tarde até vamos conversar. Mas a sintomatologia
de maior queixa, sim, a sensação de cansaço nas pernas, peso, desconforto, queimação, Às vezes não tem dos sinal pés. externo, né? Às vezes não tem sinal externo. A pessoa tem sintomas, mas não tem a varize aparecendo. Certo. O pessoal costuma chamar de varize interna. Não é bem isso que acontece, mas explica mais ou menos a situação. Mas essa sintomatologia toda, cansaço, peso, desconforto, mal-estar, ardência, queimação, piora com o calor, melhora com os dias mais frescos, melhora com caminhar, piora com ficar parado. Então, essa gama de informações nos fazem pensar numa patologia varicose. Uma coisa que eu queria deixar mais claro, assim, hoje a gente tem uma conotação de chamar a varize, os especialistas, os angiologistas, gostam de chamar isso de doença varicose, e não simplesmente de varize. Porque a doença varicosa nos dá uma ideia de uma cronicidade. E a patologia varize é uma doença crônica. Infelizmente, ela não tem cura, em função dos fatores que ocasionam. Doutor Pisani, que tipo de complicação pode levar às varizes? Varizes, assim, o que acontece é uma má circulação. Então, a saída do sangue da perna está sendo feita de uma forma mais lenta. Esse sangue que está voltando para o coração, ele é pobre em nutrientes, pobre em oxigênio. E esta falta de nutrição de determinadas células vai levar a um sofrimento desta pele e levar a alterações de coagulação do sangue. Então, nós podemos ter a formação de eczemas, de dermatites, então aquela pele que coça, que forma uma feridinha, coça de novo, descama, né? Uma flebite. Flebite é uma coagulação dentro de uma varize, forma um coágulo de sangue. Diferente da trombose, que é uma coagulação de sangue num vaso profundo da perna. São primas irmãs. Tá? Nós podemos ter uma perfuração de uma varize com a chamada varicorragia, sangramento. E num estado mais adiantado, nós temos uma complicação terrível que é a úlcera varicosa. É uma ferida na perna. Quais os tratamentos para varizes? Bom, o tratamento de varizes vai depender do tipo de varizes ou da presença ou não de complicações, uma úlcera, uma tromboflebite, alguma coisa desse tipo. Então, o tratamento se impõe de caso a caso. Nas varizes que não tenham complicações, naquelas varizes volumosas, grandes, tronculares, aquelas verdadeiras varizes, normalmente se indica a cirurgia. A cirurgia hoje, nos dias de hoje, é uma cirurgia que evoluiu bastante. Nós temos, assim, excelentes resultados. É uma anestesia peridural, um bloqueio, fica anestesiado da cintura para baixo. O paciente é operado, vai embora no mesmo dia, retoma as suas atividades de caminhadas, basicamente normais, a partir do segundo ou terceiro dia. É feito com microincisões, não se faz mais pontos em pele, então os resultados estéticos de uma cirurgia são excelentes. Para as microvarizes, aquelas varizes intermediárias, ela fica entre o tratamento cirúrgico e o tratamento escleroterápico. Normalmente se faz os dois para esse tipo de varizes. A escleroterapia, que o pessoal costuma chamar de secagem de vasos, é um tratamento em que vai se injetar uma medicação, um elemento químico, e existem vários tipos de medicamentos, mas o objetivo é fazer uma irritação dessa microvarize, dessa telangiectasia, tentando ocasionar uma reação do organismo para que o organismo absorva estes pequenos vasos. Esse tratamento escleroterápico nem sempre assim é maravilhoso. As pessoas gostariam que com pouco tratamento se obtivesse grandes resultados, e nem sempre se consegue. Não existe milagre, não. Não existe milagre. Nisso tudo também se impõe o tratamento clínico, obviamente. Não adianta fazer uma cirurgia de varizes, tirar aquelas varizes, sendo que a pessoa tem uma patologia crônica.
Então ela tem que, depois da cirurgia, continuar com o seu tratamento. Caminhadas, exercícios, natação, bicicleta, etc. Ter uma boa alimentação, evitar permanecer de pé sentado muito tempo, beber bastante líquido, evitar estresse, botar as pernas para cima, aproveitar a vida da forma melhor possível. Pois não. Muito obrigado por ter aceitado o convite, pela entrevista. Eu agora deixo os minutos finais para a sua mensagem à comunidade. A Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, ela solicita sempre para os seus médicos que orientem os seus pacientes a uma coisa bastante importante. Procure um especialista para se tratar. Existe muita tratamento da vizinha. E o que a gente pede para todos é que não se automediquem, não tomem medicação por conta própria. Procure um especialista. Falei com o Dr. Américo Pisani Filho sobre varizes. Na próxima semana estaremos de volta com Capital Saúde, tratando de um assunto de interesse na área da medicina. Capital Saúde. Apoio Cultural Dr. Fábio Alcântara, especialista em implantodontia. Capital Social.